Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 604. Nós estamos falando dos animais, né? Sua evolução, reencarnações, esse é o processo, ok? 604. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras. Tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sobre um prisma mesquinho e acanhado. Ficai certos de que Deus não pode contradizer-se e de que, na natureza, tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, sim, os animais, mesmo em mundos superiores, continuam sendo animais, mas é um princípio inteligente. As experiências sucessivas vão transformando, tudo se transforma. O universo todo se expande e evolui. Quando que um animal que hoje está aqui na Terra vai se transformar em homem? Nós não sabemos. Não temos essa dimensão. Quanto tempo leva, quais são as experiências necessárias. Mas o que a gente sabe com convicção é que tudo é perfeito na natureza. E todos somos criados para evoluir. Então, os seres animais, o princípio inteligente que hoje está passeando pelo reino animal, ele vai chegar no reino nominal. Como o Leon Denis descreve, que o princípio inteligente começa no mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal, até chegar no hominal. E assim sucessivamente, porque a nossa evolução não para aqui. Nós vamos continuar evoluindo. Então, não dá para saber exatamente de que forma, mas nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua perfeição absoluta, vai possibilitar a evolução de todos os seres individuais. Então, os animais têm um princípio inteligente? Tem. Ele vai chegar a ser hominal? Vai. Quando? Como? Não se sabe. Ainda não é possível para nós entender. Mas é uma verdade que é fácil uma conclusão que é fácil da gente chegar. 604A. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Então, enquanto o princípio inteligente está sob o jugo, o domínio dos instintos, ele não tem livre-arbítrio. Então, como é que pode ter ascensão moral uma pessoa que vive em função dos hormônios do corpo? Não dá ainda. É nesse sentido. Então, o animal hoje, o princípio inteligente que o habita, ele tem uma inteligência rudimentar, ele faz algumas escolhas, mas sempre relacionadas a estímulos e ao instinto que o governa. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem resultariam da predominância de uma ou de outra dessas almas? Não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos.
O que há nele é uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, somos únicos. A quem nós vamos responder? Aos instintos ou à razão? Muitas vezes nós vemos pessoas em situações de conflitos em que o animal prevalece a razão. Então existe uma discussão, uma pessoa tem uma opinião, a outra tem outra opinião, e ela, por orgulho, não aceita a opinião do outro e deseja que o outro se submeta. E a discussão ela vai ficando agressiva com palavras e pode chegar a agressões físicas. É um instinto, é o corpo prevalecendo sobre a razão. Porque quando nós tivermos o predomínio da razão e as nossas decisões forem pautadas pelo sentimento de amor, conforme Jesus nos ensinou, não haverá mais discussões. Nós vamos aceitar o outro como ele é. Nós vamos amá-lo. Não é esse o conceito? Amar ao próximo como a nós mesmos? Então, vamos agir com o sentimento de amor e com a razão. A pessoa tem uma ideia diferente da nossa, nós vamos continuar amando essa pessoa. O que significa isso? Que nós vamos abraçá-la, levá-la para casa? Não. Que nós não vamos impor a nossa vontade ou odiá-la porque ela não concorda conosco. Então, o amor ao próximo é essa convivência, aceitando que cada um de nós tem o seu livre-arbítrio e que pode escolher os seus caminhos. Então, não há discussão, há aprendizado. Eu tenho um ponto de vista, o meu semelhante tem outro ponto de vista. E se nós tivermos racionalidade e um sentimento pacífico, os dois pontos de vista unidos vão formar um terceiro, que pode se aproximar mais da verdade. Então, o instinto é essa reação de cólera, a raiva, a agressão, tudo isso ainda mostra a nossa natureza animal, que ainda está presente quando nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, enfim, pelas paixões que ainda nos governam. Então, não existem dois espíritos, existe um espírito só em evolução. À medida em que ele for dominando as paixões, esse animal vai arrefecendo para que o ser iluminado, que é o espírito, possa prevalecer. 605A. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas, ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem o corpo, que muitas vezes o rebaixa até ao nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém inteligentes e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existem no homem, dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, livre dela, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Então, essa questão ela está descrevendo aquilo que nós comentamos na questão anterior. Existe o instinto, existe essa libido, né, que às vezes contrariados a gente sente aquela energia negativa que vem de dentro e às vezes a gente tem até vontade de esganar um ou outro aí, né? Mas porque ainda não conseguimos
desenvolver o sentimento. Então, o sentimento de amor vai nos libertando disso. A evolução do espírito está relacionada diretamente com a capacidade de aceitar e compreender o próximo, que esse é o exercício de amor que Jesus nos convida a ter para com todos. Então, ele tem as imperfeições que ele traz morais, que vai passar por provas e expiações nesse momento que nós estamos vivendo. O corpo que é oferecido para a reencarnação, ele tem as limitações adequadas à evolução do espírito, à sua necessidade evolutiva. Então, estamos sim sob a égide da matéria. Nós estamos suscetíveis a imperfeições físicas, a limitações, né? Nem todos têm o mesmo vigor físico, a mesma força, né? Mas a inteligência, essa é do espírito. Então, ele reencarna no corpo apropriado ao seu grau evolutivo, traz consigo suas imperfeições do passado e vai vivenciar provas e expiações para poder evoluir. O corpo é um instrumento para isso. Por isso nos influencia, por isso nos limita. E à medida em que nós fomos vencendo a nós mesmos, vamos recebendo corpos, ferramentas mais apropriadas para que possamos desenvolver esse sentimento de amor que está dentro de nós e que precisamos aprender a praticar. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então, o princípio inteligente, ele é um pré-espírito, vamos dizer assim. E Deus, ele oferece esse princípio da mesma forma que nos oferece o fluido vital. O que distingue uma planta de uma pedra é o fluido vital. De onde ele veio? Da própria natureza. Deus é que o fez assim. Então, a planta, além da matéria, o fluido cósmico universal, que é a matéria, que também constitui a pedra, ele tem o princípio vital, que faz com que ele tenha vitalidade e se transforme em um organismo. A planta cresce, ela troca energias, né? Absorve do sol, faz a fotossíntese, gera energia, floresce e se multiplica. Então, é um órgão vivo. O princípio vital foi extraído da natureza. Da mesma forma, o animal que se distingue da planta por ter esse princípio inteligente, quer dizer, ele já tem uma liberdade de ir e vir, vamos dizer assim, porque tem instintos, e começa a desenvolver escolhas, ainda não tem, mas começa a desenvolver escolhas, também ele vai aurir esse princípio inteligente da natureza, da mesma forma que o fluido cósmico universal auriu o fluido vital, né? O fluido vital, para que o órgão funcione, para que tenha vida, e essa vida absorve o fluido inteligente, o princípio inteligente, que é para ela começar a se manifestar, a princípio primeiro pelos instintos e mais tarde evoluído pela razão. Então, esse é o caminhar das coisas, né? Tudo está na natureza. Deus nos oferece os meios. Ah, mas como acontece isso? Não sabemos. A ciência conhece os elementos que constituem a vida orgânica, átomos de carbono e outros. Mas ele não consegue misturar esses átomos e gerar vida. Por quê? Porque isso ainda está nos mistérios do Pai. Né? Como que a matéria, que um átomo de carbono, por exemplo, ele é uma parte constitutiva do nosso corpo. Então, no nosso corpo, esse átomo de carbono, ele tem uma vitalidade. Esse mesmo átomo de carbono, na natureza, ele se transforma em carvão. E depois de um tempo, ele vai ficar tão duro que se transforma em diamante. É o mesmo átomo de carbono. O que faz que um seja de uma forma e outro seja de outra? Nós ainda não temos esse conhecimento. Então, a natureza, ela nos oferece tudo o que é preciso para que possamos evoluir. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Sem dúvida alguma,
Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, nós também aurimos a nossa inteligência do princípio inteligente, né? Nós também somos assim. Um dia fomos animais. Ah, então nós fomos os macacos. Não. O princípio inteligente foi passando por diversas elaborações. O que é elaboração? Experiências, evolução, aprendizado, até atingir o ápice, que é o ápice não, até atingir o estágio em que nos encontramos, que é o hominal. E a Bíblia traz uma passagem que para mim é muito clara. Quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento, eles passam a ter raciocínio. Pela descrição do paraíso anterior ao fruto do conhecimento, eles viviam nus, viviam na natureza e consumiam tudo aquilo que a natureza lhes oferecia. Não é assim a vida dos animais? Eles não vivem por instintos? A partir do momento em que a Eva leva o fruto para Adão e eles passam a ter raciocínio, eles começam a ter vergonha de si mesmos, vão desenvolver roupas e vão mudar de atitude. Por quê? Eles passam a interferir no meio ambiente. Passaram do estágio de instinto para a razão, onde passam a ter livre-arbítrio. Então, essa descrição do processo de Adão e Eva na transformação, né, do pecado original, como é colocado, é bem essa passagem do princípio inteligente que vivia exclusivamente por instintos e por isso convivia com a natureza de uma forma tranquila. A natureza lhe oferecia tudo o que era necessário, não é assim? Na selva, os animais não se mantêm. E passou, pela razão, a ter escolhas. À medida em que ele tem escolhas, ele passa a ter livre-arbítrio e vai desenvolver a parte moral. Então é esse a mudança, né? O momento de mudança, de transição entre o princípio inteligente e o espírito, que eu acredito esteja descrito na Bíblia dessa forma. Muito bem. Na próxima semana, nós continuaremos a partir da questão 607, que vai continuar no mesmo assunto. Vamos fazer a prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, possa iluminar os nossos lares, nos trazendo harmonia, paz, serenidade e compreensão diante da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.